Pois toda a Escritura Sagrada é inspirada por Deus e é útil para ensinar a verdade, condenar o erro, corrigir as faltas e ensinar a maneira certa de viver. Isso para que o servo de Deus esteja completamente preparado e pronto para fazer todo tipo de boas ações. Eu gostaria nesta noite de estar falando com vocês sobre este tema: o coronavírus, o cristão e a Bíblia. O coronavírus, o cristão e a Bíblia. No livro de Tiago, no capítulo 5, versículos 7 e 8, ele nos dá um conselho. Ele dá um conselho aos cristãos que estavam sendo perseguidos, e nós acolhemos este conselho de bom grado. Ele diz: irmãos, tenham paciência até que o Senhor venha. Então, qual é o conselho? Tenham paciência até que o Senhor venha. Então, é uma proposta que Deus nos faz. Então, ele explica, por meio de uma analogia do agricultor. E ele diz: vejam como o lavrador espera com paciência que a sua terra dê colheitas preciosas. Ele espera pacientemente como? Pelas chuvas de outono e da primavera. Vocês precisam ter paciência. Não desanimem, pois o Senhor virá logo. Então, veja, o agricultor, ele emprega o seu trabalho na lavoura, e ele diz: agora o problema é da terra. Ela tem que produzir, a terra e a semente. Correto? Ele foi lá, destocou a terra, tombou a terra, arou a terra, agora a terra está fofa, semeou a semente, cobriu, e agora ele aguou, e agora ele espera. E ele espera que as chuvas cheguem no tempo certo. Então, nós também estamos aguardando a volta de Jesus. A igreja verdadeira, ela aguarda a volta de Jesus. É a sua maior esperança. Porque uma vez que Jesus volta, todas essas mazelas se acabam. Mas, na verdade, eu não quero que Jesus volte para que essas mazelas terminem na minha vida. Eu quero que Jesus volte para que Ele possa me levar à eternidade, porque eu quero conviver com a glória do Pai. Muito bem. Então, vocês têm aí essa folha ou no celular, e nesta noite eu vou procurar ler com vocês, tá? Para que nós possamos, eu possa passar para vocês alguma coisa que Deus colocou no meu coração.
Eu pesquisei nos jornais, e até sexta-feira última, a agência Reuters diz que o novo coronavírus ultrapassou a casa dos 100 mil infectados. Tudo bem. Então, esse cálculo leva em conta o quê? Os ministérios de saúde nacionais e as autoridades de cada país. Ponto final. Então, logo a seguir, eu digo a vocês que na China, ou a própria China, lidera esse ranking com 81.667 infectados de casos registrados, sem contar os que não compareceram, enfim. Aí vem em seguida, na Ásia, a Coreia do Sul, com 6.593. Isso são dados de sexta-feira. Contagiados. E então, caminhamos para o Oriente Médio. O Irã e o Oriente Médio, em geral, também viu o número de contagiados crescerem nas últimas semanas. Então, chegamos na Europa. Isso vocês sabem, a Itália. O maior epicentro do Covid-19, que é o novo coronavírus, tem 3.296 casos até sexta-feira passada. Agora, o que acontece no mundo? Em virtude dessas especulações, o que acontece com os mercados mundiais? Eles sofrem abalos. Os negócios vão caindo, as bolsas continuam em queda e paralisações internacionais acontecem, interrompendo importações, exportações e o comércio global. Só para efeito aqui pessoal, escrevam o que eu estou dizendo para vocês. Não vai demorar muito e você vai ver a economia da China, ó, pá, lá para cima. Ela já fez isso 2 anos atrás. Então, nós estamos vivendo uma histeria sem tamanho. E eu quero dar a vocês como vocês cristãos devem olhar para esse quadro. Eu não estou zombando de um vírus de gripe, que realmente pode pegar pessoas de mais idade e matá-las. Mas nós temos aí o sarampo, que é capaz de matar muito mais. A nossa dengue, a zika, é uma zica na vida da gente. Pode matar muito mais. O SARS é um vírus destruidor. Mas, enfim, criou-se essa convulsão mundial devido como esse vírus se alastrou. Tá bom. Agora, qual tem sido a resposta da igreja para esse momento histórico? Vocês percebem que eu estou praticamente lendo, porque o assunto é extenso, e eu vou lendo e nós vamos comentando, como se fosse uma aula. Várias igrejas locais continuaram com as suas reuniões tomando determinadas precauções, como nós fizemos aqui. Correto? Com as crianças, inclusive eu quero agradecer todos que estiveram aqui, desinfetando cadeiras, e as pessoas que foram lá, cuidaram da área infantil, desinfetaram com álcool, enfim, lisoforme, usaram tudo que podiam, óleo diesel. Algumas igrejas suspenderam suas reuniões.
por completo. Então, eu vou colocar o que eu li. Alguns pastores, em suas preleções, dizem: se você é cristão verdadeiro, Deus não permitirá que o vírus o toque. Eles pregam isso. Vem aqui, recebe a oração e você não vai ficar doente com esse vírus. Você pode pegar sarampo, AIDS, mas coronavírus não. Eles afirmam isso. Esse vírus não vai te tocar. Outros então dizem: este é o julgamento de Deus sobre cidades pecadoras e nações arrogantes. Não está errado, tá? Porém, eu creio que exista alguma coisa a mais. Eu já ouvi também o grupo de onde eu vim e saí, os pentecostais. Porque eu acredito que não todos, logicamente, mas a maioria dos pentecostais, eles são os nossos irmãos, aqueles mais fanáticos, são os nossos irmãos esquizofrênicos gospel. Eles veem o diabo em qualquer coisa. Eles olham para você, já viram o diabo sentado aqui, ó, no meu ombro. Um dia eu entrei na igreja, o camarada falou assim: estou vendo o diabo sentado no teu ombro. Por isso que você está com peso. Não está com peso? Eu falei: não. Não, mas você está. Não, não estou. Não, você está. Então eu falei: então tá, tô. Quase que eu falei: o meu peso é você. Eles dizem assim: cadê a fé pentecostal na cura divina? Porque as igrejas pentecostais, você sabe, toda hora é pregação de cura divina, vitória, pisar no diabo, coisas assim. Digo isso com respeito, porque eu já preguei essas coisas, eu vim de lá. Muito bem. Agora, como que deve ser a cabeça de cada ministro que ensina a palavra de Deus? Jesus foi tão claro, os apóstolos foram tão claros. Nós, ministros, e qualquer um que me acompanhe aqui, deve se preparar para explicar aos cristãos sobre duas situações. A primeira é preparar os cristãos para enfrentar o sofrimento que virá. Vocês sabem muito bem que, vez ou outra, o sofrimento se abate sobre nossas vidas, sobre a sua vida. É uma tristeza aqui, é uma tristeza ali, é uma dor aqui, é uma dor ali, ou não é verdade? Você nunca está livre de um problema. Em segundo lugar, todo ministro deve aprender a ensinar os cristãos sobre como enfrentar seu estado emocional dentro do problema. Como ele pode suplantar isso? Então veja, primeiro, você tem que estar atento, porque problemas surgirão. Agora, como você deve lidar com o seu estado emocional dentro do problema? E é aí que nós nos encontramos. Eu vejo que há muito histerismo nesse negócio aí. Tá? Eu não estou querendo zombar, nada disso. Mas virou um pandemônio na cabeça das pessoas. Eu sei que nós precisamos tomar cuidado, como com qualquer outro vírus contagioso. Mas, gente, você colocar a sua cabeça nesse momento histórico e não saber explicá-lo à luz da palavra de Deus, é um problema muito sério. Você entra em parafuso e você passa a se parecer com os demais que não conhecem a Deus.
você passa a ser manobrado pelo medo. Tá bom, você que é empresário, amanhã você vai lá e fecha a tua empresa. É isso que você tem que fazer. Fecha a tua empresa. Por tempo indeterminado. Você vai fazer isso? Não vai. Pergunta se o empresário vai fechar a empresa dele. Ele não vai. Porque nessa época já está difícil. Imagine se o dono de um restaurante, de uma lanchonete, vai fechar seu estabelecimento. Não vai. O feirante vai deixar de vender seus produtos na feira? Não vai. O senhor governador, seu prefeito da cidade, que diz que não quer aglomeração, por que eles não colocam mais trens e mais ônibus? Para que a população não fique entupindo o ponto de ônibus. Eles fazem isso? Não fazem. Isso é um erro. Ou não é? Então amanhã você não tome metrô, você não tome ônibus, você não tome táxi, você não tome Uber, você não tome nada e não vá trabalhar. Fique em casa. O que vai acontecer com você? Então, gente, nós vivemos numa situação que é muito maluca. Maluca. Então, eu quero começar aqui perguntando a vocês. Você conhece alguém mais poderoso do que Jesus? Isso você está falando com o coração? Sim ou não? Tá. Então, deixe-me dar uma coisa aqui. Uma nota aqui. Um exemplo. Que você tem aí diante dos seus olhos. Você se lembra em 2004, no Oceano Índico, quando um tsunami varreu aquela costa, as pessoas estavam brincando na piscina, no hotel, e aquelas ondas gigantescas se abateram sobre aquela localidade, sobre várias, não é? Mas nós vimos nas filmagens aquela coisa terrível, não é? As imagens mostraram aquele hotel em uma parte da cidade. Pessoas sendo engolidas por aquelas ondas gigantescas. Foram 200 mil pessoas que encontraram a morte. Isso números contados. Até hoje não se sabe ao certo o número exato. 200 mil. Tá? E deixe-me dizer outra coisa. Naquele dia, igrejas cristãs estavam reunidas. Eles estavam cantando, louvando a Deus, dispostas a aprender a palavra de Deus, quando de repente, eles sequer conseguiram escapar dos templos ou dos locais de adoração, de celebração, e ali morreram afogados, ou então torcidos, porque a violência da água os torceu, bateu cabeça, desmaiaram e morreram afogados ali. Enfim, eles se encontraram entre os 200 mil. Há uma passagem na Bíblia em que Jesus, ele acalma a tempestade, lembra-se daquilo? Ele falou com o vento e o mar obedeceram ao Senhor. E os discípulos, então, disseram o quê? Os discípulos cheios de medo, isso é, de temor, diziam uns aos outros: que homem é este, que manda até no vento e nas ondas? Como esse homem é poderoso? Ele é divino. Ninguém tem poder para comandar o vento e o mar dessa maneira. Eles perceberam alguma coisa em Jesus que eles não tinham visto antes, a ponto de dizer: quem é este? Muito bem. Você crê que Jesus que estava no mar da Galileia é o mesmo que está em nossos dias aqui em nosso meio? Você crê no que a Bíblia diz? Onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, eu estou no meio de vocês?
Eu creio nisso de todo o meu coração, eu creio que Jesus está aqui. Jesus, ele não apenas está aqui, mas ele está também no mundo. A glória de Deus não se espalha por toda a terra? Sim ou não? As pessoas não veem a grandeza de Deus, porque estão sempre olhando para o lado errado. Agora, Jesus, ele não muda, nunca mudou e nunca mudará, porque a Bíblia, por princípio, diz que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Esse mesmo Jesus que acalmou aquele vento e aquela tempestade, não poderia ter detido aquele tsunami? Poderia ou não? Ele viu a formação daquelas ondas, ele viu o epicentro formador daquela agitação marítima, e quando as águas do mar sofreram o impacto das duas placas tectônicas se chocando, então formou aquele volume de água e ela começou a ir para o continente, e ajudado pelo vento as ondas crescem e matou pessoas. Ele é onisciente, ele não sabia que isso ia acontecer. Então isso aconteceu pela vontade de Deus. Não, o diabo não pode fazer isso. Você conhece alguém mais poderoso que Jesus sobre a terra? Não existe. O diabo é o diabo é, segundo a Bíblia, o príncipe deste mundo. Ele comanda o mundo. Mas o que ele comanda? Ele não comanda a história do mundo. Ele comanda pessoas incrédulas. Pessoas que não querem viver os princípios ou não querem ter por experiência os princípios de Deus em suas vidas. Alguma pergunta? Eu quero fazer uma reunião diferente com vocês hoje. Tá? Eu estou sendo claro? Qualquer coisa, levante a mão e eu tentarei responder. Muito bem. O diabo não pode governar o planeta, porque tudo que está acontecendo já foi pré-determinado por Deus. Tá ok? Tá? Agora, por que Jesus, que ressuscitou Lázaro e tantas outras pessoas nos seus dias, não ressuscitou aquelas pessoas atingidas pelas ondas gigantescas do tsunami no Oceano Índico? Se eu fosse Jesus, eu ia lá e começava a ressuscitar todo mundo, porque eu vou te falar, que bacana, hein? Todo mundo ia falar assim: olha, Deus é verdadeiro, Jesus é poderoso. Isso é o que a gente pensa, humanamente falando, é o que a gente pensa. Mas isso é um grande erro, porque nós pensamos que quando Deus faz alguma coisa em nossas vidas, a nosso favor, tá? Nós somos tremendamente abençoados. Eu encontro pessoas dizendo assim: Walter, minha filha desencalhou, Deus está abençoando. Meu marido arrumou um emprego, Deus está abençoando. Agora Deus começou a abençoar. Por que agora Deus começou a abençoar? Por que agora Deus está abençoando? E antes disso, qual era o meu comportamento? Então, algumas pessoas dizem assim, que são abençoadas por Deus quando recebem alguma benesse, alguma graça da parte do Pai, ou que nós chamamos alguma bênção da parte de Deus. Então nós dizemos assim: Deus está agora me abençoando. Mas, irmãos, coloque no seu coração
que Deus está sempre nos abençoando. Mesmo quando nós passamos pelas grandes dificuldades. Quando eu estou ensinando vocês, dizendo que vocês terão que enfrentar dificuldades, tribulações futuras, isto é uma bênção de Deus, porque eu já estou adiantando e Deus está, como nós cremos, Deus está usando a minha vida, ou quem quer que seja, para falar com vocês acerca disso. Quando eu ensino a vocês que vocês têm que saber se controlar emocionalmente dentro das suas aflições, isso também é uma bênção, porque o seu comportamento no período das aflições, quando vocês já estão dentro delas, é importantíssimo para que Deus mostre a sua glória. As pessoas sempre estão buscando um Jesus que possa lhes trazer o quê? Soluções, libertações, porque as pessoas querem um Jesus mágico. Assim como o povo de um país que não está disposto a construir sua nação, eles sempre querem um governo que lhes dê tudo, como aquela louca daquela, lá em Brasília, não sei se ela é deputada ou senadora, o que é, ela diz que em cada banheiro público tem que ter OB de graça. Você pode imaginar a loucura dessa gente. O Estado sendo o papai e a mamãe do cidadão. Mas John Kennedy mostrou realmente o princípio, como isso deve acontecer. Você, vou dizer assim em linhas gerais, antes de você pensar no que o Estado pode fazer por você, o que é que você pode fazer pelo Estado? Se você é uma pessoa agradecida por tudo que o Estado lhe propõe, lhe oferece, o que você pode fazer por ele? Se você vê Deus trabalhando na sua vida, o que é que você vai fazer por ele? Quando eu vejo pessoas que não fazem nada por Deus, ou para Deus, é porque eles não estão vendo nada de Deus na sua vida. Eles não percebem o que Deus está fazendo na sua vida. Eles estão cegos, eles não veem a glória de Deus. Vocês estão comigo ainda? No Evangelho de João, quando Jesus multiplicou os pães, vocês se lembram dessa passagem? As pessoas ficaram tão maravilhadas que eles disseram assim: olha, vamos transformá-lo no nosso rei. Lembram-se disso ou não? Por que fizeram isso? Por que queriam isso? Eles queriam transformar Jesus em rei, num líder político, à força. Eles queriam obrigá-lo. Eles queriam dizer assim: Jesus, você vai ter que aceitar, goste ou não, você vai ser o nosso rei. Imagina uma coisa dessa. Você vai ser o nosso rei, ponto final. Mas o que eles queriam? Imagine você ter um rei, um presidente, um primeiro-ministro, sei lá que tipo de governo, que o camarada com 5 pãezinhos e 2 peixinhos alimenta milhares de pessoas. Que com 2 Coca-Colas sacia, refrigera a alma, pelo menos a minha, com Coca Zero. Alguns irmãos, imagine, teriam um rei que encheria sua geladeira de latinha de cerveja, de picanha. Tá ficando bom? Aí, ó, carnívoro. Então, nós gostaríamos, um rei que bastasse um estalo de dedo e não teríamos mais inimigos.
Porque tudo que eles queriam é que Jesus libertasse os israelenses e israelitas da tirania romana. Quando eles viram Jesus realizar aquilo ali, eles falaram, é isso. Porém, Jesus, ele começou a discursar. Quando ele percebeu que as pessoas estavam concentradas nele, focadas nele, mas com o foco errado, o que ele fez? Ele disse, olha, escuta aqui, não é assim como vocês estão pensando. E o discurso de Jesus verdadeiro afastou as pessoas. Ele não abrandou a mensagem. Ele não adaptou a mensagem para aquelas pessoas. Então, quando eu me proponho a falar sobre esse assunto aqui, talvez vocês não vão gostar muito do que eu vou falar. Talvez não seja um assunto um tanto popular, porque eu estou praticamente na introdução dessa coisa aqui. Tá? Eu sei que Jesus está olhando, ele sabe, ele viu onde esse coronavírus começou, e ele sabe onde ele vai chegar. Ele sabe quem vai pegar, ele sabe quem é esta semana aqui. Não falei nada. Vai fazer uma bela viagem para o além. Então, veja lá, Jesus sabe qual é o jovem aqui que vai arrumar uma namorada e casar. Jesus sabe se o namoro vai dar certo, se não vai. Enfim, Jesus sabe quanto tempo eu vou ficar aqui ou não, quem vai me substituir ou não. É Ele quem decide. Mas a questão não é se Jesus está supervisionando, limitando, guiando, governando todos os desastres, todas as doenças do mundo, o crescimento da maldade e as ações de Satanás. O problema não está aí. Isso aí eu sei que ele faz. O problema está em nós. Como é que nós olhamos para essa situação que nós estamos vivendo, onde parece que Deus não está fazendo nada pelo ser humano, quando Ele está fazendo tudo. Tudo que está acontecendo no mundo hoje é plano de Deus. E eu preciso ensinar vocês como vocês têm que controlar suas emoções neste momento, porque vocês estão entrando em histeria, igual ao mundo. Qual é a diferença nossa para o cidadão sem Deus? Isso nós temos que analisar. Então nós temos que ter a Bíblia aberta nesta situação, diante dos nossos olhos. E sermos sinceros e honestos. O que a Bíblia fala sobre esses momentos de tragédia e de epidemias que se abatem sobre o mundo. Então eu lanço uma segunda pergunta. Como você enxerga o mundo? Ele tem se tornado sério ou cada vez mais corrupto e insignificante? Como que você enxerga o mundo? Alguns pastores pregam como se o mundo estivesse se tornando cada vez mais sério e uma casinha de boneca, dizendo que se você crê, você vai experimentar momentos de prosperidade ímpares. Os momentos.
Ou não é assim? Vocês ouvem isso? Gente, vocês estão comigo mesmo? Tá. Agora, essa pergunta, ela é feita para quem? Para os cristãos. Não é feita para qualquer pessoa, mas é feita para aquele que diz que crê em Deus. Correto? Eu sentei aqui um pouquinho porque o coronavírus atacou meu nervo ciático. Então, esse nervo que me ajuda a subir essa escadinha com dificuldade aí. Então, veja só. Desde que o pecado ingressou no mundo, que a Bíblia chama de universo, a palavra universo na Bíblia pode significar o cosmos, a terra, o mundo, enfim. O pecado entrou por meio de um casal, Adão e Eva. Desde aquele momento, o que Deus decretou? Eva, agora você vai ter dor para gerar filhos. Não é isso? Adão, você vai trabalhar que nem um condenado. E tem mais. Aqui no jardim você tinha a sua atividade, o seu trabalho. Porém agora você vai ter que se autossustentar. Do suor do teu rosto, ele disse, Deus disse. Isso é muito sério, hein? Eu já vi irmãos dizendo assim, Walter, ora por mim, para que Deus me abençoe, para que eu não trabalhe tanto, porque as coisas cheguem pela graça de Deus. Ele não quer suar. Ele não quer seguir o conselho francês de que é bom suar. Então, ele quer viver na moita. E não é assim. Deus diz, você vai ter problemas. A terra não produzia espinhos, agora vai produzir. O homem não experimentava a morte física, agora vai experimentar. O homem não sabia o que era inimizade, agora vai experimentar a inimizade. A inimizade, ela estaria onde? No campo espiritual, no campo emocional, psicológico, e no campo físico. Nós teríamos inimigos físicos, teríamos inimigos emocionais, paixões lá dentro, lutando o tempo todo, e teríamos inimizades espirituais, Satanás e demônios. Olha o que o homem fez no mundo. Adão e Eva foram perdoados por Deus, mas Deus não os livrou desses tormentos. E se Deus não os livrou desses tormentos, eles passaram esses tormentos para onde? Para o universo. Então os cristãos, segundo o nosso amado e querido Paulo, o apóstolo, mesmo quando salvos por meio do evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo e a graça de Deus, não escapam dessas aflições e nem da morte física. Então eu separei um texto aqui, em Romanos capítulo 8, versículos 20, a partir do verso 20, e eu coloco aqui no slide, você também tem diante dos seus olhos aí, ou no seu smartphone, ou nessa folha que você imprimiu. Ele diz assim, pois o universo, isto é, o mundo, se tornou o quê? Inútil. O que significa isso aqui? Destituído da verdade, perverso, depravado e frágil. Espera lá, o mundo que Deus criou não era assim. Concorda? Se lembra lá em Gênesis? Deus criou isso no segundo dia e viu que era bom. Bom é útil, saudável, limpo, clean. Mas agora aqui, o mundo se tornou o quê? Sujo, perverso, frágil.
inimigo da verdade. Aí ele diz, não pela sua vontade, mas o quê? Porque Deus quis que fosse assim. Isso aqui mata os pastores de medo. Eles têm medo de declarar isso. Imagine Deus dizendo, a partir de agora eu quero que o mundo vire uma confusão. Porque foi isso que vocês plantaram. E isso acontece no mundo, na sociedade e na sua mente. Como nós podemos ver em Romanos até. Aí vem o verso 21. Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo e tomará parte na gloriosa liberdade dos filhos de Deus. Percebe? Um dia, o próprio universo ficará livre do poder destruidor que o mantém escravo. Onde é que nós estamos vivendo? Onde é que nós estamos vivendo? No mundo. Se o mundo é escravo de um poder destruidor, por que nós não somos? Antes de vir para cá, eu tomei a liberdade de conversar com o espelho e dizer, espelho, espelho meu. Eu comecei a olhar as rugas, coisas que eu não tinha. Eu estou sendo destruído. E você também. Faz parte. E daqui a um tempo, todo o meu corpo será totalmente destruído. Quando eu for para a sepultura, dia este que eu anseio chegar, para estar com meu Pai na eternidade. Então, o universo ficará livre desse poder destruidor, que o mantém como escravo. Não tem como escapar. E tomará parte na gloriosa liberdade. Então, só na eternidade é que o universo vai experimentar uma liberdade. A verdadeira liberdade. O verso 22 diz, pois sabemos que até agora, eu saliento lá, o universo todo geme e sofre como uma mulher que está em trabalho de parto. Onde é que nós estamos? Inseridos no universo. Se o universo geme, nós gememos. E Paulo fala isso. No verso 23, então, até o fim, ele diz, e não somente o universo, mas nós que temos o Espírito Santo como o primeiro presente que recebemos de Deus, também gememos, isto é, vivemos em apertos e sofrimentos, dentro de nós mesmos, enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente na eternidade. Então, como você vê o mundo? Eu vejo o mundo um lugar que não é sério. Eu vejo o mundo um lugar corrompido, segundo a palavra de Deus, ou não é verdade? Corrompido, e um lugar cheio de
sofrimento. Eu vejo a igreja e todos nós, dentro desse mundo, como pessoas corrompidas, porém sustentadas por Deus, perdoadas por Deus. Entretanto, tão insignificantes quanto o mundo. O valor de nossas vidas não está na pessoa que somos, no nosso sobrenome, na nossa condição social, econômica ou até racial, mas o valor de nossas vidas está no Deus que nos chamou, no Deus que cremos, que nos abençoa, que nos aperfeiçoa e nos fortalece a cada dia. Você vê que você tem o Espírito Santo como o primeiro presente de Deus. Mas isto não impede que você viva em apertos. Não impede que você sofra. Não impede que você tenha suas crises, suas lágrimas. Não impede que você vá sendo destruído. Afinal de contas, nós temos uma outra palavra do nosso querido e amado Paulo. Ainda que o nosso corpo exterior aconteça o quê? Se corrompa, se destrua, se consuma totalmente, o nosso homem interior se renova a cada dia, por causa da esperança. Então, o dia em que o universo e os filhos de Deus esperam para encontrar a sua libertação completa, por isso que eu digo a vocês que a salvação que Deus nos deu, ela nos dá o quê? É uma capacidade para dependermos de Deus, nos conectarmos com Ele, mas ela não nos liberta ainda da presença e do poder desses poderes escravizadores, influenciadores, demoníacos, mundanos. Somente na eternidade, nós então experimentaremos a plenitude da salvação, quando nós não teremos mais a presença desses males em nosso meio. Por isso que lá na eternidade, o livro do Apocalipse diz que nós vimos a cidade do nosso Deus, e o nosso Deus enxugará todas as lágrimas, não haverá mais morte, não haverá mais separação, não haverá mais lágrima, tristeza, mais nada, nenhum mal atingirá os filhos de Deus naquele lugar. Terceiro, então, a segunda coisa é como você enxerga o mundo. Deus enxerga um mundo caído, um mundo que não quer ter comunhão com Ele. Agora, como você enxerga a dor e as doenças à luz da Bíblia? Tá. Enquanto a dor para aqueles que estão longe de Deus é um peso sem medida, para aqueles que são discípulos de Jesus, a dor, a doença, seja lá o que for, problemas, em algum momento, ou às vezes, elas servem de instrumentos purificadores.
instrumentos disciplinadores, corretivos, para nos conduzir à salvação eterna. Então, sejamos honestos, Jesus permite a dor em nossas vidas, na vida de seus filhos, para corrigi-los, discipliná-los, a depender da sua graça. Um exemplo do que eu estou falando é a vida de Paulo. Ele era um homem que começou a se tornar orgulhoso. Ele já tinha essa tendência. E então, quando ele se converteu, Deus o levou ao terceiro céu, porque ele não poderia se autoproclamar apóstolo, como a maioria por aí faz. Qualquer um hoje é apóstolo. O cara nunca viu o rosto de Jesus, nunca esteve com Jesus algum tempo, não recebeu o evangelho da boca de Jesus, e ele diz, sou apóstolo. Não existe mais apóstolo hoje em dia. Nós que pregamos a palavra de Deus, nós construímos nossas vidas sobre os fundamentos dos apóstolos, aquilo que eles já colocaram. Porém, veja, Paulo não poderia ser apóstolo se não estivesse frente a frente com Jesus, como os outros estiveram. Por isso ele era um apóstolo. Agora, receber o evangelho do jeito que ele recebeu, primeiro, ele ouviu o evangelho por parte de Ananias e Barnabé. E então, fugindo da cidade de Damasco, ele vai para o deserto, e lá Jesus o chama para o paraíso. Tanto que ele diz, se eu estava no Espírito ou não, não sei, não posso dizer, mas só sei que eu vi. E vi coisas que não posso contar para vocês, porque vocês não poderiam suportar. Imagine o que ele viu. Ele viu o que os outros apóstolos jamais viram. Incrível isso. E então ele começou a se ensoberbecer. Ele ficou cheio de orgulho, achando que era maior que todos. Deus então tem que disciplinar esse homem, porque ele não quer perdê-lo. Quando você começa a achar que é dono do seu nariz e decidir, por exemplo, você diz assim, eu vou morar em tal cidade. Você não para pensar, que igreja você vai lá? Se você sai de um lugar onde Deus está fazendo a obra de Deus na sua vida, e você de repente começa a dizer, não, eu vou morar em tal lugar, porque lá é mais sossegado, não sei o quê, eu até entendo, isso é normal. Mas você não percebe que você é um cidadão dos céus? Como é que você define a sua vida só por ganhos econômicos? Sossego? Você está errado. Quando eu estava nos Estados Unidos, um agente da imigração veio até a mim e disse, irmão Walter, nós gostamos tanto de você, eu fiquei até lisonjeado. Mas isso era um hábito americano. Por exemplo, quando eu ia na Inglaterra, eu chegava, descia no aeroporto em Londres ou qualquer lugar lá, os londrinos, os ingleses chegavam para mim e falavam, oi Walter, tudo bem? Tudo bem. Quando você vai voltar? Eu disse, eita londrino, nem cheguei, hein? Então você chega e eles querem que você saia. Antigamente nos Estados Unidos você chegava lá e eles falavam assim, você vai ficar por aqui? Eles gostavam que as pessoas ficassem lá. Hoje já mudou um pouco. Mudou e mudou bastante. Então um agente da imigração disse, Walter,
fica aqui. Existe uma perspectiva para você muito grande. Você tem um jeito que conquista as pessoas, isso ele falando. Vocês avaliem do jeito que vocês querem. E você se parece muito com a gente. Pareço? Acho que só na cor. Branquelo, olhos claros. Meus cabelos tinham um certo colorido diferente. Era mais alto. Agora eu sinto que eu estou encolhendo. Então, ele disse, fica aqui. Eu disse, não vou ficar não. O meu lugar é lá. Mas lá você vai sofrer. Não é verdade? Ah lá, ela concorda comigo. Ela ou ele, né? Então, lá você vai sofrer. Mas, gente, eu tenho que pensar na eternidade. Se eu pensasse humanamente, eu teria ficado. Com certeza. Mas esse mundo está tão estranho que você não tem paz e segurança em nenhum lugar mais. Não é verdade o que eu estou dizendo? Então, veja lá. A dor sempre vai nos atingir, onde quer que estejamos. O apóstolo Paulo, então, precisava ser disciplinado, e ele 3 vezes orou ao Senhor, pedindo que Deus o libertasse. E eu marquei esse texto em 2 Coríntios, capítulo 12, versículos 8 ao 10. Veja lá. 3 vezes orei ao Senhor pedindo que Ele me tirasse esse sofrimento. Mas Ele me respondeu. O quê? A minha graça é tudo que você precisa, pois o meu poder é mais forte quando você está fraco. E então, Paulo começa a concluir. Após ter ouvido a palavra de Deus, ele diz, portanto, ele diz, o que eu entendi? O que eu compreendi? O que eu absorvi dessa experiência? Ele está sendo sincero. Ele estava sofrendo. Você já teve um espinhozinho na mão? E você fica assim, Você sabe que não sai com o dente, mas o desespero é tamanho, que quanto mais se aperta, mais ele afunda. Não tem outra saída aí, é uma agulha lá dentro e arrancar para fora, com sanguinho. Aí ele diz, portanto, eu me sinto muito feliz em me gabar das minhas fraquezas, para que assim a proteção do poder de Cristo esteja comigo. Espera aí, proteção? Eu salientei a palavra proteção. Nós imaginamos que Deus vai nos livrar de todo tipo de enfermidade, inclusive desse tal coronavírus. Mas Ele não vai. De algumas pessoas vai, mas da maioria não vai. Pessoas estão morrendo, cristãos estão morrendo. No tsunami, cristãos morreram. Agora, em países como Índia, Paquistão, existem cristãos sendo assassinados. Que proteção é essa? A proteção que Paulo fala é a proteção espiritual e moral, para que você não perca a vida eterna e para que você não abandone a sua missão. Porque senão você troca aquilo que Deus lhe propôs pelo seu bem-estar.
Quando o agente da migração chegou para mim e disse, fica aqui, lá você vai sofrer. O que ele estava propondo? Que eu trocasse a minha missão pelo meu bem-estar, por um futuro mais tranquilo. Mas não era isso que Deus queria para mim. Correto? Pode ser que para outro seja isso, mas para mim não. Gente, está chato a coisa? Então, continuando, Paulo então diz, eu me alegro também com as fraquezas. Eu tenho falado aos domingos sobre o nosso prazer em Deus, possivelmente vou mencionar esses textos novamente. Eu me alegro com as fraquezas, os insultos, os sofrimentos, as perseguições e as dificuldades pelos quais passo por causa de Cristo. Eu tenho prazer em passar essas coisas por causa de Cristo. Eu estou cumprindo minha missão. Eu estava olhando para a direção errada. Eu estava pensando que se eu tivesse saúde, eu teria mais capacidade para realizar as coisas. Se eu tivesse mais dinheiro, eu realizaria melhor as coisas. Se eu estivesse numa condição melhor, eu realizaria muito mais. Mas é mentira. Isso é o que a nossa mente pensa. Se eu estivesse vivendo agora em Alfa Centauro, sem vírus algum, eu estaria tranquilo. Não estaria. Há um tempo atrás, a Venezuela era um país riquíssimo. Era um país cheio de festa. O dinheiro corria pelas ruas. Eu fui lá. Agora você vai lá, eles comem coisas do lixo. Você se ilude com os países árabes. Lá tem muita riqueza. É porque você nunca foi num gueto das pessoas que trabalham lá. Eles vivem na maior miséria. O sheik lhes paga, mas ao mesmo tempo toma tudo. Eles são obrigados a entrar no ônibus, olhar a foto do sheik e pronunciar seu nome e louvar a Deus por ele. Mas não é de coração, porque eles sabem que estão sendo roubados. Eles têm condução? Tem. Eles têm hospital? Tem. Tem alguma instrução? Tem. Mas eles não têm condição de vida. Nós vivemos num mundo complexo, terrível, enganador, corrupto, mentiroso. Então não fique pensando que se você estiver num lugar, você vai ser mais feliz, porque não vai. Porque o que importa na sua vida, não é o que você alcança, é como você irá terminá-la. Se você terminar mal, longe de Deus estará, meu irmão. Então Paulo diz, porque quando perco toda a minha força, então tenho a força de Cristo em mim. A doença não destruiu a vida de Paulo. Pelo contrário, a fortaleceu. Esse momento que nós estamos vivendo, não pode destruir suas emoções. Nem levá-lo lá para baixo, mas você deve se sentir fortalecido. Porque tudo que está acontecendo está escrito na palavra de Deus. É Ele que disse, vai acontecer.
E tem mais. Deus fez com que nós nascêssemos no tempo do cumprimento dessas profecias. Então não tente viver como no período de Nabucodonosor. Não tente esperar que o Mar Vermelho se abra em 2 colunas para você andar em terra seca. Nesse momento você é chamado para nadar e lutar contra as correntes, como criaturas insignificantes. O mundo, ele entra em pleno histerismo. Mas o cristão que confia na Bíblia, isto é, no que ela diz, sabe que Deus soberanamente está no controle de todas as coisas. E mostrando como a glória do homem é efêmera, passageira, estúpida. Está aí. Todo mundo apavorado, com medo. Arrogância foi lá por terra. Em quarto, penúltimo, você crê que Deus pode usar a dor e as doenças para julgar os que rejeitam a sua graça e misericórdia? Às vezes, Deus usa a doença para julgar aqueles que o rejeitam e se entregam ao pecado da arrogância. Você lembra em Atos, quando Herodes foi aclamado pelo povo como Deus, e ele aceitou esse título, as pessoas diziam, este é um Deus. No mesmo instante, o Senhor convocou um anjo que desceu do céu e o feriu, e ele ficou doente, e no mesmo instante ele foi comido por vermes. Isso está na Bíblia, em Atos 12. Imagine os vermes saindo pelas orelhas, pelos poros, pela boca, e comendo esse homem, na frente de todos, que gritaram, ele é um Deus, e ele disse, sou mesmo. O mundo é arrogante quando o homem deixa de procurar sua mulher para procurar outro homem. Quando uma mulher deixa o homem para procurar outra mulher para satisfazer-se sexualmente. A Bíblia fala que a homossexualidade provoca a ira de Deus. Além do mais, a Bíblia fala que todo tipo de idolatria provoca a ira de Deus. Quando você assume que alguma coisa começa a governar sua vida. Além do mais, a Bíblia ensina que quando nós incentivamos alguém a andar no erro, Deus fica irado. E então nós lemos aqui, em Romanos 1,18, do céu, Deus revela a sua ira, isto é, o seu desprezo, sua rejeição, seu abandono contra todos os pecados e todas as maldades das pessoas que, por meio das suas más ações, não deixam que os outros conheçam a verdade a respeito de Deus. Se eu sou um empecilho para que as pessoas conheçam Deus verdadeiramente, eu serei punido. Herodes foi morto imediatamente. Ananias e Safira foram mortos imediatamente. Porém, nem todos experimentaram esta morte imediata, mas foram morrendo, foram apagando.
Dentro de nossas igrejas há muitas pessoas que impedem que outros conheçam a Deus verdadeiramente. E quando chega um momento como esse, a histeria do mundo toma conta do teu coração. Você tem medo de celebrar a Deus. Neste momento, a igreja não pode se calar. Neste momento, a igreja não pode cair na histeria mundial. Ela é a igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra a minha igreja. O ser humano precisa descer dos seus patamares de arrogância e perceber que é frágil e insignificante. Por fim, digam graças a Deus. Digam graças a Deus. Por favor. Você crê em um alerta divino através de todas essas tragédias mundiais? O que ele está falando? Irmãos, nós vimos até agora que Deus permite essas tragédias simplesmente por permitir, ou não, para que propósitos divinos se realizem. Por essa razão, o Jesus que curou lá, não cura cá. O Jesus que impediu a tempestade lá, não impediu a de hoje. O Jesus que curou pessoas lá, que ressuscitou pessoas lá, não ressuscitou pessoas aqui, e ele perdeu o poder? Não. Existe alguma coisa por trás de tudo isso, que nós precisamos entender. Que Deus usa as tragédias para nos ensinar, para nos disciplinar. Deus usa as tragédias para nos educar, para nos corrigir, para nos tirar daquele patamar de arrogância, de orgulho, de interesses próprios, e dizer: epa, você é pó, você não é nada. Deus usa esses momentos para que nós confiemos nos seus planos, na maneira como Ele escreveu de antemão a história. Então, todos os desastres naturais, sejam inundações, fomes, gafanhotos, tsunamis. Você sabe que tem uma tempestade de gafanhoto agora na África também, né? Comendo tudo, né? Sabiam? Os gafanhotos estão comendo toda a plantação. Eles não sabem como acabar com aquilo. Deus sabia disso? Mas você lembra lá no Egito? O que é que nós pregamos? Os gafanhotos estão lá, mas sobre nós não. A noite está lá, mas sobre nós é dia. A morte está lá, mas sobre nós é a vida. É muita presunção. Isso aconteceu lá, mas você não pode dizer que isso vai acontecer cá. O que você tem é que se submeter ao que Deus estabeleceu e cumprir o teu papel. Lembra o que eu disse? Você nunca vai saber qual é a verdadeira vontade de Deus, mas você sabe como fazer a vontade de Deus em cada situação. Todos esses desastres naturais, como doenças, tsunamis, representam o quê? A voz divina. Há um julgamento muito mais sério que ainda virá. Deus está chamando todas as pessoas
de todos os lugares, ao quê? A se arrependerem, a realinharem suas vidas com Deus e a sua verdade. Parem de brincar. Vocês não mandam em nada, vocês não constroem nada. Eu já determinei tudo o que vai acontecer. Se você não se encaixar no meu plano, diz Deus, você vai perecer. Você sabia que as autoridades chinesas, a China, onde aconteceu o foco, a origem disso tudo, não prestam especial atenção à mensagem do Evangelho? E eles, por sua vez, autoridades tão elogiadas, querem ser imitadas pelos grandes líderes do mundo. Eles têm perseguido cada vez mais os cristãos naquele país. Cristãos na China estão sendo assassinados, amputados. Eles tiram a mão, tiram o braço, tiram uma perna. Eles sentem prazer nisso. Como na Nigéria. Os islâmicos nigerianos, fanáticos, porque o islâmico verdadeiro não faz isso. O cristão fanático também, ele é capaz de fazer muitas loucuras, ou não é? Mas o islâmico fanático da Nigéria tem prazer em colocar gasolina em cima de uma família com crianças e atear fogo. E ver queimando. Mas a China não quer ouvir a voz do Senhor. E você pode ter certeza que todos eles vão ser assolados pela ira de Deus. Mas o que eu quero destacar é que neste momento Deus está transmitindo uma mensagem ao mundo todo, acerca da sua fragilidade espiritual, moral e física. Ser humano, você não é nada. Deus está dizendo que a sociedade é insegura, cheia de pecados e que precisa se arrepender. Qualquer coisa traz terror. Qualquer situação diferente, vocês se assustam, inclusive vocês cristãos. Mas quando as igrejas fecham as suas portas e os cristãos se calam por não saber entender esse momento, quem crerá em Deus? O apóstolo Paulo diz em Romanos 10, versículos 13 e 14, como dizem as Escrituras Sagradas, todos os que pedirem a ajuda do Senhor serão salvos. Mas como é que as pessoas irão pedir se não crerem nele? E como poderão crer se não ouvirem a mensagem? E como poderão ouvir se a mensagem não for anunciada? Então você tem que definir, como é que você vai enfrentar esse momento? Numa reclusa? Ou vai se expor? Eu não estou buscando divertimento. Eu estou buscando o cumprimento da minha missão. Como que eu vou lidar emocionalmente com essa situação? Vou entrar em desespero? Ou eu vou confiar em Deus? Nós sabemos então o que está acontecendo. Os cristãos sabem que Jesus nunca perderá o seu poder. E o poder de Jesus é manifestado de muitas maneiras.
de muitos modos. Através de tantas catástrofes, guerras e epidemias, Jesus está anunciando, sabe o quê? A sua vinda. Olha o que ele diz em Lucas, capítulo 21, versículos 9 ao 11. Não tenham medo quando ouvirem falar de guerras e de revoluções, pois é preciso que essas coisas aconteçam o quê? Primeiro. Mas isso não quer dizer que o fim esteja perto. E continuou: uma nação vai guerrear contra outra, e um país atacará outro. Em vários lugares haverá grandes tremores de terra, faltas de alimento e epidemias. Do que você está com medo? Ele diz: não tenham medo. E você está com medo do quê? Eu não estou dizendo que você vai se expor de qualquer jeito, não. Eu estou dizendo, por que você entrou na histeria do medo? Tudo não pode. Fecha a tua empresa. Deixa de trabalhar. Não anda na rua. Você não vai fazer isso, porque você precisa do cascalho. Esse problema na China, querido, desde dezembro, até antes, porque o meu genro lá, ele pediu uma amostra da China e não chega. Já chegou, André? Não, né? Ainda não. E ele olhou a data, está lá atrás. E aí ele viu a foto, as pessoas trabalhando tudo com máscara. Pessoal, vamos confiar em Jesus ou não? Eu não estou dizendo que nós vamos ficar abrindo a igreja aqui, fazendo reuniões à torto e direito, não. Nós vamos fazer, dentro da possibilidade, com precauções, se vocês quiserem. Do contrário, fechamos tudo. Mas 2 semanas que a nossa igreja fecha, ela acaba. E não vou dizer as razões pelas quais eu afirmo isso. Muito tristes, por sinal. Mas veja lá. Jesus continuou: em vários lugares haverá grandes tremores de terra, falta de alimentos e epidemias. Acontecerão coisas terríveis, coisas que espalham o terror, e grandes sinais serão vistos no céu, sinais que ultrapassam o curso natural da natureza. É isso que ele está dizendo. Vocês verão no céu coisas, ainda nós não vimos isso, mas vai acontecer. Que você diz, mas isso não é próprio da natureza. São coisas estranhas que vão ainda acontecer. Esteja você onde estiver. Você tem que definir se você vai buscar seu interesse pessoal ou a vontade de Deus. Busca o seu interesse pessoal e você não vai ter mais a vida de Deus. Porém, Deus pode abençoar muito certos interesses
que não são pecaminosos, que trarão proveito a você e a sua família, e farão com que você seja uma pessoa muito alegre, abastecida, enfim. Portanto, que nós não percamos a esperança no poder de Jesus para nos proteger da incredulidade e da maldade. Esta é a proteção que Ele nos dá. Porque nós achamos que Deus nos protege de bandido. Vocês estão cansados de ver cristãos sendo atacados, roubados, assassinados por bandidos. Meninas que estão na porta da igreja são arrastadas para dentro de automóveis e estupradas e depois assassinadas. Que nós, mesmo gemendo neste mundo, não tiremos os olhos da eternidade. Isso é uma coisa sutil. Que nós aceitemos o trabalho divino em nossas vidas, o qual visa o nosso aperfeiçoamento espiritual e moral, a fim de dependermos somente da sua graça. Que nós não nos deixemos ser absorvidos pelas histerias que afetam o nosso mundo, mas que sejamos sóbrios e conscientes sobre o tempo que estamos vivendo. Jesus está voltando. Que nós não nos acovardemos e não nos calemos, mas que saibamos explicar às pessoas a mensagem de Deus. Eu não sei porque que eu coloquei a elas, mas não precisava. Que saibamos explicar a elas a mensagem de Deus. Que nós nos preparemos para isso. Se você não sabe o momento da sua vida agora, naturalmente você vai ter medo de tudo. Garanto que você vai sair daqui hoje com o coração cheio da presença de Deus. Pelo menos alguns vão. E vão dizer, poxa, eu vou respeitar o medo nas pessoas. Vou sim. Eu não vou zombar delas. Mas, por outro lado, eu não tenho o direito de ser igual a elas. Porque eu estaria desonrando o meu Deus, que já escreveu a história e fez com que eu nascesse nesse período da história que Ele escreveu, para ser uma pessoa diferente, para fazer a diferença nesse momento. A Bíblia ensina ao cristão que o Covid-19 é mais um sinal, dentre outros, que virão. Pode esperar. Daqui 2 anos tem outro vírus aí. Deus quer alertar a humanidade de que o fim de uma era está próximo. Irmãos, nós estamos com 7 bilhões de habitantes sobre o mundo. Se Jesus não voltar, quando este mundo estiver com 8 ou 9 bilhões, a própria terra nos expulsa dela, porque ela não terá mais recursos. Tem um site que eu visito, que ele expressa quantos anos ainda temos no planeta, os recursos naturais, água, gás, petróleo, e aquele reloginho passa tão rápido, que você fica imaginando, isso vai acabar logo. Quando eles falam, o prazo estimado é
190 anos. Aquilo pode acabar em 15. O reloginho está assim, ó, que nem relógio de água. A Bíblia ensina o cristão sobre o princípio de não ter medo de tudo que está acontecendo, pois essas coisas são sinais de que Deus está no controle de tudo. Portanto, que nós preguemos e ensinemos a sua palavra, como diz Paulo, em tempo e fora de tempo. Quer dizer que agora, quando as coisas estiverem ruins, nós não vamos mais orar, não vamos mais celebrar, não vamos mais pagar o preço. Vamos esperar tudo ficar normal. Que bom seria se os cristãos primitivos não tivessem arenas. Vamos esperar o extermínio das arenas para nós cultuarmos Deus, porque assim não morreremos. Ah, Senhor, para que ir para o deserto do Sinai? Mais umas 15 pragas só acaba com os egípcios, aí a gente fica por aqui mesmo. A minha esperança é que nós saibamos que nascemos no tempo certo e determinado por Deus para fazermos a sua vontade, com muita sede e fome, porque foi assim que o Senhor Jesus nos ensinou. Felizes os que têm sede e fome de fazer a vontade de Deus, pois a estes o Pai deixará completamente satisfeitos. Que Deus nos abençoe. Amém.